Olá, seja muito bem-vindo, professor, seja muito bem-vindo, caríssimo estudante, a mais uma aula aí de Educação Física, lógico, com a professora Iris, né, professora Iris Lene, correto? E nós vamos ter uma aula hoje muito top também, assim como essa sequência de aulas que nós estamos tendo aqui, não é mesmo? E aí, você tá gostando das aulas? Tá gostando? Que bom! Mas eu preciso te lembrar que eu quero também acompanhar aí o teu processo nas práticas que eu solicito aí de vocês. Então, eu quero que vocês se envolvam, que vocês participem, que vocês interajam o máximo possível e me encaminhem, tá? Através da professora, do professor que está aí do outro lado, né? Ele vai me encaminhar no grupo do Zap as práticas de vocês, as vivências. Sejam elas realizadas aí em casa, por algum motivo, ou realizadas na escola com os colegas, certo? Eu quero participar aí dessa interação com vocês. E é até mesmo para saber se está funcionando as práticas, se vocês conseguiram compreender bem, tá? Perfeito? Posso contar com vocês? Estou contando, hein? Olha lá. Tudo bem, tudo certo. Agora vamos entrar na nossa aula de número 8. Dá uma olhada no nosso slide. Olha lá, aula de número 8. E nessa aula de número 8, nós vamos falar de uma temática muito gostosa, muito interessante, sobre envelhecimento. Prof, essa temática é gostosa? Sim. E daqui a pouco eu vou te dizer por quê. Tá? Eu já tive algumas experiências da prática da educação física com pessoas idosas, com a melhor idade, e é maravilhoso trabalhar com esse grupo, com essa faixa etária. Sabia disso? Não sabia? Então fique sabendo. Pois é, nossa aula, vamos falar aqui, deixa eu voltar aqui com vocês, né? Vamos falar aqui sobre esse envelhecimento, né? Sobre aí o envelhecimento e a atividade física. Tudo a gente coloca exercício físico no meio, né? Atividade física. E que tal aí, né? Nós termos vovôs, vovós aí ativos, né? Vovôs e vovós que não precisam da ajuda de ninguém para realizar suas atividades da vida diária, seja fazer uma caminhada, seja até mesmo colocar uma meia, colocar um sapato, seja o que for. E aí, para essa aula, o que a gente vai colocar aí, né, como habilidade para essa aula? E aí eu vou te falar aqui, a habilidade para essa aula será o quê? Conhecer aí, o primeiro deles será o quê? Conhecer os indicadores epidemiológicos do envelhecimento no Brasil e no mundo e os efeitos deletérios da inatividade física, né, para a saúde da população idosa, certo? Identificar aí as características fisiológicas e as alterações relacionadas ao envelhecimento, estabelecendo aí relação com os indicadores aí de saúde e hábitos positivos para o envelhecimento de forma ativa e saudável. Se é para envelhecer, vamos envelhecer de uma forma ativa e saudável, né, gente? Afinal de contas, todos os dias a gente está envelhecendo um pouquinho, né? Não tem como mudar esse processo natural aí das nossas vidas, mas a gente pode envelhecer de forma ativa e forma saudável, correto? Muito bem. Outro ponto aqui, nós já falamos aqui de dois, né? O terceiro ponto de habilidade que eu vou trabalhar com vocês será o reconhecer o papel e a importância aqui da atividade física no processo natural, como eu falei para vocês, de envelhecimento, como auxiliar aí na melhoria, né, das perdas funcionais, que implicam diretamente na saúde física, na saúde mental e social do idoso, certo? Muito bem. Para isso, a gente precisa trabalhar alguns pontos, né? Então, na nossa agenda, nós temos aqui na aula 8.1, falando sobre a epidemiologia do envelhecimento, tá? Alterações aí relacionadas a esse envelhecimento, os benefícios da prática regular da atividade física para o idoso, programas de atividade física para os idosos e as diretrizes da atividade física para os idosos, certo? E aí eu já entro com uma imagem bem interessante, que é essa daqui, olha só. Então, na epidemiologia do envelhecimento, como eu falei para vocês, todos os dias a gente envelhece um pouquinho, né? E aí, nesse processo natural de envelhecer um pouquinho que a gente tem, vem aqui comigo, a gente precisa estar aí mais ativo, né? Estar mais ativo fisicamente. Por que, prof, que eu preciso estar mais ativo? Porque eu preciso continuar vivendo, né?
E aí nós temos pessoas que passam aí dos 70, do 80, do 90, né? Algumas chegam a essa bênção aí dos 100, mas chegar nos 70, 80, 90, 100 com saúde é algo muito bom, né? E o que eu posso fazer, prof, para chegar nesse processo de envelhecimento, dessa faixa etária aí, de forma mais saudável, né? Sem que eu precise aí tanto do auxílio de outras pessoas, né? Eu chegar nesse processo aqui de envelhecimento, como eu falei para vocês, nós estamos envelhecendo a cada dia, né? Todo dia um pouquinho mais. E aí, o que eu posso fazer para que esse envelhecimento aqui, ele seja um envelhecimento saudável? Já te adianto que para esse envelhecimento saudável, a gente precisa colocar exercício físico. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ter boas noites de sono. A gente precisa melhorar a nossa alimentação, né? Tudo isso a gente já sabe, né? Mas agora, efetivamente, o que eu tenho feito? O que eu tenho colocado aí? E aí eu volto de novo falando para vocês que a educação física faz parte aí dos componentes curriculares aí dentro da sua escola, ela não é à toa. É justamente para te incentivar, para trabalhar essa conscientização que você precisa para realizar as suas atividades do dia a dia, para os teus estudos, para manter a tua mente ativa, para manter o teu corpo saudável, para você perceber que precisa melhorar em alguns pontos, né? Então, por isso que a gente observa já a importância do exercício físico aí no nosso dia a dia. E a educação física vai fazer esse papel. E aí, nesse processo de envelhecimento, a gente tem alguns dados epidemiológicos com relação à população. E aí eu trago aqui dados, por exemplo, de 4% aqui, ó. Em 1966, nós tínhamos 4 milhões de pessoas idosas. Depois, né, aqui em 2021, nós temos aí 19 milhões. E já para daqui 2 anos, nós estamos em 23 agora, né? Nós vamos chegar aí em torno aí dos 33 milhões aí de pessoas idosas. Vocês percebam que está crescendo, né? Esse número ele está crescendo e muito aí, né? Então nós tínhamos 4%, avançamos para 9% e vamos chegar em 12% aí dessa população aí. E no Estatuto do Idoso, ele estabelece que o idoso é aquela pessoa com idade igual ou superior aos 60 anos. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem aí esse grupo de pessoas idosas, né, com 60, com 70, com 80, com 90, com 100. Ou seja, a expectativa de vida e a expectativa ao nascer e a expectativa de viver mais está aumentando e muito. E por que está aumentando, prof? Está aumentando porque a gente tem muito avanço tecnológico. Esses avanços tecnológicos estão também indo em direção à saúde e à medicina, né? As pessoas estão percebendo a importância da prática do exercício físico, isso é muito bom, isso é muito bacana, né? Nós vemos agora mais pessoas, populações aí se movimentando mais, se exercitando mais, cuidando e pensando nessa sua saúde, né? Porque essa saúde, ela não trabalha somente o meu social, não trabalha somente o meu físico, mas trabalha também o meu mental, né? Em épocas pós-pandemia, é muito importante a gente manter uma mente mais ativa, uma mente mais saudável. Não é mesmo? Já era interessante antes e agora muito mais. E aí, eu vou sair agora desse slide para você acompanhar o próximo, em que nós vamos falar aqui, olha só, em que essa idade, dessa expectativa de vida da população, ela vem aumentando, né? Ela vem aumentando. Em 1900 era cerca de 36,6%, 1950 43,2% e agora a nossa expectativa de vida está em torno aí dos 72 anos. Não é por cento não, tá, gente? Eu falei por cento, mas não é por cento não. É anos. 72 anos,7, quase 73 anos. Então, espera-se que as pessoas, né, a população brasileira, ela chegue pelo menos aí aos seus 72 anos ou 73, né? É uma média aí atualmente, mas a gente sabe que muita gente está passando desses 72, 73, não é mesmo? Justamente por isso que eu acabei de comentar com vocês. E aí nós temos aqui idosos jovens, que são, qual é a faixa etária, prof? Entre 65 e 74, mais ativos, cheios de vida, vigorosos. Nós temos idosos velhos, né, caracterizados aqui entre os 75 e 84, são um pouco menos ativos e menos vigorosos, mas a gente também tem muita gente ativa aí nesse grupo, ok?
E temos idosos mais velhos ainda, com mais de 85 anos, né? Aí, nesse momento, a gente percebe o quê? Que são pessoas que têm um pouco mais de fraqueza e mais enfermidades, que é o pacote completo que vai acontecendo com a gente, né? A gente, se não cuidar, não estiver atento, fica mais propenso, né, às enfermidades, né? E aí a gente entra aí com a utilização do exercício físico. Então, prof, o que seria esse envelhecimento? Esse envelhecimento, ele é um processo natural, não tem como reverter, não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe, né? Não tem como eu voltar a ser pequenininho de novo, né? Mesmo que a gente assista aí alguns filmes, né, de ficção científica, né, e fazendo o processo inverso, mas até então a gente não tem esse processo inverso, né? A gente retarda esse aparecimento das rugas, né, desse enfraquecimento, de todo um contexto físico, né? Mas a gente não consegue mudar esse processo natural. E nesse processo natural há alterações e adaptações do ser humano desde o nascimento até a sua morte, com maiores evidências a partir da 6ª década de vida, ou seja, a partir dos 60 anos, certo? E aí o que nós temos? Nós temos vivências pessoais, porém absolutamente individual. Nós temos o que mais, prof? Nós temos somado a isso o contexto cultural e social, porém como se viveu, né? A gente tem presença disso tudo, né? Mais intensificado. E temos também os aspectos biológicos, né, a genética e os psicológicos também que vão ser envolvidos aí dentro desse envelhecimento. O que mais? Então me responde aí, uma perguntinha para ti, caríssimo estudante. Olha a pergunta que eu tenho para você. Como? Como envelhecer bem? Me responde, como que eu faço isso, prof? Ah, eu já dei dica para você, né? E você vai me dizer como que eu mantenho esse equilíbrio nesse meu corpo, né? Se esse meu corpo está envelhecendo. Como que eu faço isso? Né? É uma pergunta que eu já deixo para você me responder quando você me enviar aí as práticas dessa aula de hoje, ok? No nosso momento exercite-se mais, mais e mais. E aí, entramos aqui num outro tópico bem interessante que são, aliás, as alterações relacionadas a esse envelhecimento, né? Modéstia à parte, eu gosto muito desse desenho animado, gente. Por isso que eu coloquei aqui, né? Ele é muito lindinho, né? Quem não assistiu, assiste, que ele é muito top aí, muito linda a história, né? Que é o Up, né? E aí nós vamos falar agora sobre essas alterações, né? Todos nós vamos, com a graça de Deus, aí chegar, né, desse envelhecimento, mas esse envelhecimento saudável. E aí nós temos que observar algumas características dimensionais desse envelhecimento. Essas características estão presentes aí, elas são da área biológica, cronológica, psicológica e sociais. E aí eu vou trazer aqui para você cada uma delas detalhado o que tem as características principais de cada uma delas, tá? Biológicas, cronológicas, psicológicas e sociais. E aí o que nós vemos aí com relação à biológica? Olha lá. A biológica, ela traz consigo aí o que a gente observa? Que a estatura ela vai diminuir aí mais ou menos 1 centímetro, né, por década, né? A minha massa óssea, ela vai ficar diminuída aí também. Eu também consigo perceber que a pele fica mais fina, menos elástica e mais oleosa também, tá? A visão, né, para perto, né, ela fica diminuída, né, para mais perto, e a audição também fica diminuída. Eu também consigo perceber aí, em relação à característica biológica, menor peso, volume do encéfalo, né? Na nossa cabeça é em torno de 10% é diminuído. O fluxo sanguíneo também é diminuído e o volume ventricular. Então nós estamos falando aí dessa passagem sanguínea, essa passagem de sangue aí nos nossos ventrículos, né, no nosso coração. Tem também uma perda do número de neurônios, né, e uma menor convulsão. Então, as capacidades cognitivas aí, elas ficam um pouco mais prejudicadas. E a gente tem também a presença da sarcopenia. O que seria essa sarcopenia? Eu tenho uma menor, né, quantidade de massa muscular e menor força, né? Vocês percebem que tem menos definição muscular. E aí, falando nessa sarcopenia, é interessante vocês anotarem, tá? Vocês colocarem essas palavras-chave no caderno, na agenda de vocês,
tá? Dessa aula, que é muito bacana. E aí, falando de sarcopenia, eu gostaria que vocês anotassem também algumas características. Essa sarcopenia, ela está ligada a uma perda generalizada e progressiva da força e da massa muscular esquelética. Também está ligada a esse envelhecimento e mesmo em indivíduos saudáveis, ou seja, a gente tem a tendência de perder toda essa massa muscular, né? Vai ficando diminuída ao longo dos tempos, né? E eu tenho um aumento aí da população idosa nesse ritmo acelerado em todo o mundo. Então, a massa muscular e a força também ficam diminuídas, né, gente? Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, né, que trata aí geriatria e gerontologia, né, quando a gente fala dessas duas palavras, a gente está falando que são instituições que fazem estudos, que fazem pesquisas, que trabalham aí com a área do idoso. Então, sempre que você vê essas duas palavras, geriatria, gerontologia ou derivados desses, a gente está falando aí da população brasileira aí que está aí na fase idosa. Então, eles colocam que cerca de 15% dos brasileiros têm sarcopenia e a partir dos 60 anos de idade chega de 15%, passa para 46% após aí os 80 anos, tá? Então, é uma perca bem progressiva, né, e grande de força e de massa muscular. O que a gente percebe ainda também, prof? Uma outra característica seria a característica cronológica, né, de tempo. Então, o que a gente tem? Tem aí de forma padrão de contagem dos anos vividos, né? As pessoas, né, nessa perspectiva de tempo, elas começam a fazer aí essa contagem, né, dos anos vividos. Eu já vivi tantos anos, já passei por isso, já passei por aquilo outro. Se você for conversar com uma pessoa idosa, um vovô, uma vovó, uma tia, algum parente, algum amigo, você vai perceber muito isso na fala deles, né? Outro ponto aí também é a questão da mensuração dos dias, dos meses, dos anos, né? Desde o seu nascimento. E também aqui é absoluta e não serve aí para medir o envelhecimento, né? Então, a gente consegue perceber aí esses pontos aí cronológicos. Um outro ponto que vai entrar aqui são os psicológicos, né? Esses são interessantes também. Tem aí a presença de lapso de memória, né? Pelo desuso, dificuldades aí de aprendizagem, né? Uma maior lentidão, a presença também de depressão e ansiedade. A gente percebe ganhos de sabedoria, de conhecimento. Essa é a parte boa de você trabalhar com pessoas idosas. Eu aprendi muito. E muito do que eu sou hoje eu aprendi trabalhando com esse grupo. E não me arrependo de trabalhar, trabalharia de novo, se tiver oportunidade vou trabalhar de novo, porque a gente aprende muito. E se você é uma pessoa que gosta assim, de ouvir, de aprender, de perguntar, de ouvir mesmo, né? A pessoa, essa é uma faixa etária muito gostosa de se trabalhar, né? A gente percebe aí também dentro dessa característica psicológica a perda de motivação e confiança. Mas aí a gente tem, quando a gente ouve, né, os relatos, o porquê que essas pessoas têm essa perca, a gente passa a entender, né, mais compreensível. Você tem aquela empatia, né, como se colocar no lugar do outro. A gente também percebe a diminuição das expectativas e dos sonhos, porque com a avançada idade, a pessoa já começa a pensar de forma, como é que eu falo, de que talvez não vai mais, não cria mais expectativas, né? A contagem dos anos ficam diferentes, então essa expectativa também diminui. E tem falhas aí na atenção e na concentração, né? Mas a gente já sabe que o exercício físico pode trabalhar aí muito, né, nessas questões psicológicas aí, eu já te adianto. Então, seja ativo desde hoje, ajeita a tua postura e vai cuidar da tua saúde física e mental, porque isso é muito significativo, isso vai fazer a diferença aí nos teus ganhos de anos, né? Ganhos de anos mais saudáveis. E a cabeça tem que estar bem, né, gente? A cabeça tem que estar muito bem. Um outro ponto que a gente tem aqui seria aí as características sociais. E aí dentro desse grupo a gente percebe que deixa de ser economicamente ativo, né? Já não se sente mais ativo economicamente, né? A gente encontra muita gente trabalhando, né? Grandes cabeças pensantes aí com seus 70, 80 anos,
né, à frente de empresas, de algum empreendimento, de algum tipo de ação que trabalha essa parte econômica, mas é bem menos, né, por conta da idade, né? Há um rompimento de relações antigas, né, porque muitos amigos, muitos parentes vão falecendo ao longo do tempo. Quanto mais a pessoa vive, né, menos pessoas do seu convívio, né, anterior vão estar ali acompanhando, né? Então essas relações, elas são diminuídas. Essa é a parte triste, a parte chata, vamos dizer bem a verdade, né? De se viver muitos anos, né? Mas tem muita coisa boa para aproveitar nesse período, né? Tem uma menor renda mensal para o lazer. A gente percebe que o fim da vida social ou o início dela. E também tem a questão de inferioridade e incompetência, que é igual a isolamento. Então, essas pessoas, vem aqui comigo, gente. Essas pessoas, quando a gente chegar nessa fase aí, a gente percebe que existem essas características que vão ser muito presentes. Mas o que a gente pode fazer para chegar, avançar nesse processo todo, né? O que eu posso estar fazendo, o que eu posso estar inserindo, como que eu posso estar enxergando essa minha vida? Eu não posso também pensar que, tipo, eu vou morrer mesmo e tudo acabou. Não! O processo, o caminho, ele é muito importante. Ele é muito mais importante do que o destino, né? Então, quando você vai fazer uma viagem de carro, modéstia à parte, eu gosto muito de viajar de carro com meu esposo. E quando a gente vai fazer viagem de carro, a última que nós fizemos agora foi uma viagem daqui de Porto Velho a Porto Alegre, né, em janeiro. Foram aí uns seus, aproximadamente, acho que 7.000 quilômetros por aí. E assim, o que é mais legal na viagem não é eu chegar lá em Porto Alegre, e sim foi todo o percurso, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, a paisagem que eu presenciei, cada pôr do sol lindo, gente. Recomendo. Quem não viaja de carro não sabe o que é viajar, é muito bom, né? É maravilhoso. Então você se programa e vai. Todas as viagens são muito boas porque elas esparecem a nossa cabeça. E para o idoso, uma viagem é muito significativa. Eu trabalhei até 2021 no Sistema S, no SESC, né? E a minha primeira experiência lá foi trabalhando, foi estagiando, eu era estagiária do grupo da terceira idade. E aí foi essa experiência que eu falei para vocês, uma das, né? Que antes disso eu tive uma outra experiência também pela faculdade, pela Uni, sendo da faculdade particular, mas eu tive uma experiência também de estágio com um grupo de idosos num bairro aqui em Porto Velho, e foi maravilhoso. Me deu assim um up, me deu assim aquele gás, porque você aprende muita coisa, você tem que estar de coração aberto, né? Para poder receber, captar essas informações e essas experiências e levar para a tua vida, né? E dar esse ganho aí, né? Então, quando você conversa, quando você interage, quando você incentiva a prática do exercício para o idoso, cara, é muito legal, é muito top. Para mim, foi maravilhoso. E como eu falei para vocês, numa viagem, o que vale a pena não é o destino, é o caminhar, é o caminho, é o percurso, é a trajetória, tá? Então, já grava isso. E aí, para a gente fomentar mais ainda essa nossa conversa, eu trago para você agora o que, prof, que você vai trazer? Uma matéria jornalística que nós vamos falar sobre o quê? Vou pedir até para o meu diretor jogar aqui no slide para vocês verem qual é o tema dessa matéria jornalística. Olha só, a matéria jornalística é sobre educação física, como envelhecer bem. Então assiste aí, anota bastante coisa. Vamos assistir que eu vou assistir junto com você. Bora lá! Hoje vamos saber alguns segredos da atividade física para envelhecermos bem. Já começamos a envelhecer desde que nascemos, um processo natural da vida, mas a questão é envelhecer com saúde, e é aí que entra a atividade física na vida do ser humano. Durante o processo de envelhecimento humano, ocorrem modificações em nossa estrutura corporal, perdas funcionais, de massa magra, e aí podem surgir doenças patológicas. A soma desses fatores influenciam no psicológico de pessoas que antes se locomoviam com facilidade, realizavam atividades das suas vidas diárias sem o auxílio de outras pessoas e sem dores. Com o
avançar da idade, devido ao sedentarismo, perdemos a capacidade motora e, com ela, a dificuldade de uma vida saudável, livre da depressão e inabilidade. A educação física torna-se fundamental na aceitação desse processo, pois utiliza-se de treinamento físico que auxilia no processo do envelhecimento, reduzindo as perdas funcionais, abalos cognitivos e psicológicos, tornando o indivíduo resistente, capaz de caminhar, subir escadas, apresentar força para carregar sacolas, enfim, realizar as atividades da vida diária sem qualquer prejuízo ou esforço. Por isso, a atividade física é super importante na vida do ser humano desde pequeno. Veja o caso do Carlos Gabriel, de apenas 4 anos de idade. Pelo menos 2 vezes por semana ele está aqui, na escolinha de futebol. Ele e os colegas aprendem se divertindo a iniciar na vida uma atividade física e assim prevenir algumas doenças na fase adulta. É o que garante o professor Renan Luiz. O esporte sempre foi presente na minha vida, sempre participei, joguei na escola também, participei de vários campeonatos, sempre gostei e sempre sou um atleta árduo, né? Sempre pratiquei o esporte, campeonatos, sempre gostei. E ela a educação física na nossa vida como é que fala? É um prazer fazer e tanto melhorar a nossa saúde como mentalmente também. Quanto mais cedo começar a ingressar no esporte, melhor para as crianças, porque elas vão adquirir mais, vão se enturmar mais, vão praticar, vão melhorar a sua saúde, convivência dela também vai melhorar, tanto na escola como familiar também, na sua família, né? A gente agrega muito respeito também aqui, respeito, companheirismo. Aí é isso que o esporte traz pra gente, né? E o pequeno Gabriel, além de querer uma vida mais saudável quando crescer, também quer ser jogador de futebol. Jogador de futebol. O que tu gosta de fazer aqui, Gabriel? Eu gosto de chutar a bola. E fazer o gol? Aham. Como é que tu faz lá o gol? Ali na rede. Não se pode evitar o processo do envelhecimento, porém podemos nos precaver adotando hábitos de vida saudável, boa nutrição e a prática regular de atividades físicas, evitando o sedentarismo e auxiliando no controle de patologias já existentes ou até mesmo as impedindo. O advogado Alexandre Valchek começou a praticar atividade física aos 9 anos de idade. Parou por um tempo devido ao trabalho e família, mas retornou e diz que não pretende mais parar. Meu pai me colocou para fazer natação. Então eu nadei durante bastante tempo. Eu nadei dos meus 9 anos de idade, foi quando eu aprendi a nadar, até os meus 17 anos. Nesse período, eu fiquei muito tempo sem fazer esporte. Eu acho que eu fiquei assim uns 10 anos sem fazer esporte. E eu engordei muito. Eu fiquei com 150 quilos. E um dia eu estava dando aula, porque eu dou aula para o curso de Direito, né? Eu tenho especialização em tributário, civil, Direito comercial e Direito consumidor, essas coisas, Direito médico. E eu estava dando aula. A aula acabou, eu fui para a sala dos professores e passei mal. Aí até um segurança chegou lá e falou: Alexandre, vamos para o médico e tal. Eu falei: não, melhorei. Aí passa um pouquinho, passei mal de novo. Aí ele disse: não, vamos para o médico. Aí me levaram para o médico, para o hospital, para o 9 de julho. Cheguei lá, eu estava com a pressão muito alta. E eu faço jiu-jitsu há uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos. Não pretende mais parar? Não vou parar mais não, agora não dá para parar mais. Eu não tenho, assim, eu me identifiquei tanto com o jiu-jitsu que eu não consigo me ver em outro esporte, entendeu? Sabemos que a atividade física é de suma importância para as diversas faixas etárias, desde que sejam adequadas e, se possível, acompanhadas por um profissional da área. Envelhecer é um processo natural da vida, mas o importante é envelhecer bem e feliz. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Matéria boa essa, hein? Anotou bastante coisa? Porque é importante, gente. Em todos os ramos, em todas as atividades que a gente executa no trabalho, a gente sempre vai ter a presença aí
no atendimento, em qualquer coisa a gente vai ter sempre a presença de um idoso, né? Pelo menos um idoso. E é importante que a gente entenda e conheça um pouco dessas características para a gente poder saber lidar, né? E também para a gente, quando chegar nessa fase, também entender aí essas mudanças no nosso corpo, nessas mudanças na nossa cabeça. E aí eu vou pedir para o meu diretor jogar aqui atrás a próxima subtemática aí que a gente vai trabalhar, que são sobre os benefícios da prática regular, muito obrigada, diretor, da prática regular da atividade física. Olha que bacana, né? Então nós temos aí, nessas minhas experiências que eu tive aí com a terceira idade, as duas, né? Eu, além de aprender muito, também pude motivar e incentivar idosos que não tinham essa expectativa de cuidar tão bem assim da saúde, mas que começaram a se perceberem, né? Porque a gente percebe que também nesse grupo existem muitas pessoas, às vezes, por determinados motivos aí, desanimadas com a vida, não tem mais expectativa, não criam mais sonhos, né? E através da prática do exercício, eu pude perceber mais envolvimento, mais engajamento aí desses meus colegas, né? Vamos dizer assim, que estavam na terceira idade aí e que puderam enxergar a vida de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais alegre, mais divertida, mais feliz. E por que não, né, utilizar aí, por exemplo, da prática da dança, né? Entre as diversas práticas, entre os diversos exercícios que eles podem se beneficiar. E aí, falando aqui sobre esses benefícios da prática irregular do exercício físico, o que eu trago para você? Olha só. Então, eu tenho aí, através do exercício físico, esse aumento dessa capacidade funcional, tá? Aumento aí dessa aptidão física que a gente já viu dentro da aula, aumento aí na minha saúde, da qualidade de vida, e nessa percepção também, eu tenho aí a diminuição de diversos gastos com saúde, menos uso aí, por exemplo, com analgésicos, né? Voltados com a dor. Porque nessa faixa etária a gente sabe, né, que o idoso está propenso aí a sentir muitas dores, muitos incômodos, porque as dores passam a ser crônicas, né? O acompanho demais. Então, o envolvimento com essa prática aí no exercício físico é muito bom nesse sentido também. E aí, entre outros benefícios, eu tenho o quê, Profis? Eu tenho uma melhora aí das funções cognitivas, como mais humor. Lembra que eu falei que eles passaram a ter mais motivação, mais alegria? Então, eles ficam mais bem-humorados, né? Percebe ali, tem mais interação social, tem a diminuição aí do estresse, a diminuição da ansiedade e de outras demências, né? Também aumenta aí essa autoestima, né? Até redundante, aumentar a autoestima. Sim, aumenta a autoestima. Esse autoconceito, né? Eu me enxergo, não, eu posso ficar melhor, posso me enxergar melhor porque agora eu tô mais bonito, mais bonita, né? Isso também é perceptível nesse grupo, né? Um aumento aí do bem-estar, um aumento também da felicidade, né? Então, tudo isso a gente pode ter esse ganho, né? Pode ser valorizado esse ganho aí, né? Para o meu coração, né? Para a minha vida, para a minha interação aí de um modo geral aí, com a utilização, né? Desses benefícios aqui, ó, da prática regular e do exercício físico, tá? Eu falo aqui desde quando, da primeira infância até chegar na fase do idoso, tem como se utilizar muito bem aí desse tratamento não medicamentoso, né? Isso aí, desse ganho a mais aí. E agora eu saio um pouquinho aqui do slide para mostrar para você alguns tópicos importantes, como também a diminuição do risco de incidência de doenças, né? De diabetes tipo 2, de hipertensão, de acidente vascular cerebral, de osteoporose, melhora na prevenção primária do câncer do colo e de mama, diminuição da fragilidade óssea, das quedas, da mortalidade, menor risco de fratura de pelve, de coluna vertebral, né? Eu tenho aí um idoso que sai dessa fase aqui de inatividade, de fragilidade para um idoso mais ativo, mais confiante, né? Essa é a proposta. E aí, dentre os diversos programas de atividade física para o idoso, né, que existe aí, eu trago para vocês alguns aqui relacionados aí a lazer, a deslocamento ativo, atividades domésticas e até mesmo de laboral. Então, bora lá, bora ver aí essas propostas. De lazer, pode-se utilizar aí de exercícios físicos, aí de esporte, né? Posso utilizar aí de deslocamento,
pode ser um deslocamento a pé ou de bike, né, nos tempos livres. Posso também utilizar de atividades domésticas, melhorar essas capacidades nas atividades domésticas aí, como lavar, como passar, como varrer, como mexer com jardinagem, né, nas atividades de forma livre. E de laborais também relacionados aí ao trabalho, a gente tem alguns idosos ativos aí, né, e nas suas atividades livres também. Mas é importante sempre ter o acompanhamento médico aqui de um profissional também, profissional de educação física habilitado para estar fazendo esse acompanhamento, né. A pessoa idosa vai poder se utilizar aí de exercícios, né? Pelo menos aí uns 30 minutos por dia, ou 3 vezes de 10, ou 2 vezes de 15, né? O mínimo, né? Esse aqui é o mínimo do mínimo, tá, gente? Com baixo impacto, de fácil realização, com baixa intensidade e de curta duração também, tá? Então aí é só observar aí qual é o nível aí, se é de baixo impacto, de baixa intensidade, se é de fácil realização ou de curta duração. E aí, como exemplos ainda, tenho aí bicicleta, né? A utilização da bicicleta, do pilates, da yoga, de ginástica para todos, corrida e caminhada, de natação. Quanto tempo, prof? Média aí de 30 minutos, de intensidade moderada, fácil, curta, prazerosa e se utilizando o máximo dos benefícios, né? O que mais que eu tenho para trazer aqui para vocês? Entre as diretrizes da atividade física para os idosos, né? Buscando aí o bem-estar. Eu tenho que observar algumas coisinhas, como, por exemplo, a condição individual desse indivíduo, dessa pessoa, né, de saúde, incluindo também o uso dos seus medicamentos, fatores de risco, características comportamentais, objetivos pessoais e preferências de exercício. Então, nesse grupo aqui, passei lá pelo médico, né? E depois eu procuro aí um profissional de educação física para estar me orientando e observando as minhas particularidades individuais, né? E aí vai ser observada a intensidade, a frequência, né, a duração, e esse indivíduo, né, essa pessoa vai treinar aí de 3 a 5 vezes por semana. Atividades moderadas de 30 a 60 minutos, né? Atividades vigorosas de 20 a 30 minutos, ok? Uma combinação equivalente a moderada e vigorosa aí também, certo? Muito bem. O que mais que eu trago para vocês? Então, pessoas de 18 a 64 anos, em média de 150 minutos por semana, atividades aeróbicas com intensidade moderada. Também tenho aí, né, 75 por semana, atividade aeróbica em alta intensidade. Ou ainda tentar combinar esses dois cálculos, essas duas médias. Então, um pouco mais de 2 vezes por semana, fortalecimento muscular vai ser trabalhado, os principais grupos musculares, né? Já nesse outro grupo, com pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, toda a prescrição anterior, né, que a gente acabou de ver, de preferência acompanhados aí pela família, pelos amigos ou em grupos comunitários, que era justamente esse grupo que eu fui trabalhar, né? Eles tinham idade, na realidade até igual ou superior aí aos 60, né? Mas eles estavam sempre acompanhados entre, às vezes, um filho, um neto, né, para estar auxiliando, para estar orientando, e eles se sentiram até mais motivados a fazer essas práticas. A gente também pode trabalhar a mobilidade um pouco mais reduzida, né, 3 vezes por semana trabalhando esse equilíbrio também. Manter-se ativo tanto quanto as suas limitações permitirem. Eles são idosos bem fisicamente, né, eles podem dinamizar aí em torno de uns 300 minutos por semana, ou moderado aí de 150, né, minutos por semana aí, só que um pouco mais intenso. Entre os exercícios físicos e atividade física para idosos, tem aqui atividades aí aeróbica, de força muscular, de endurance muscular, de flexibilidade, de equilíbrio, de exercício resistido de intensidade mais progressiva, também posso me utilizar. Eles vão auxiliar aí na recuperação, vão auxiliar na manutenção, na melhora e na performance, né, muscular desse idoso. Segundo a associação aí, a ACM, os exercícios minimizam os efeitos deletéricos do envelhecimento, principalmente relacionados aí à capacidade funcional, né, proporcionando mais qualidade de vida, certo? Então nós temos aí que, entre as recomendações, né, o exercício físico ele vem aí para prevenir
o declínio das capacidades funcionais e mentais aí dos idosos. Então, eu posso me utilizar de prática de exercícios físicos aeróbicos e resistidos, né, como uma terapia primária, para aumentar a capacidade funcional desse idoso em relação às doenças cardiovasculares também, certo? E aí esse idoso ele vai ter o quê, Profires? Ele vai ter mais autonomia funcional nas suas atividades da vida diária, né? Como, por exemplo, calçar uma meia, um sapato, ele não vai precisar de auxílio, né? Lavar uma louça, se movimentar de um ambiente para outro, essas coisas que para a gente parecem ser tão simples, elas acabam muitas vezes, dependendo da condição, o condicionamento físico do idoso, ficam um pouco mais dificultadas. E aí o exercício vem trazer mais qualidade de vida, né? E deve ser observado aí também a precisão individualizada desse idoso. E aí, pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui algumas práticas para vocês executarem aí com seus colegas, com seus familiares, com os idosos que tiverem na família ou na comunidade de vocês, né? De forma com cautela, que é o nosso momento exercite-se mais, né? Envolver aí todos. E a ideia aí é a sarcopenia. Lembra que a massa muscular e a força ficam diminuídas? Então vamos trabalhar essa força e essa massa muscular. Procura um lugar tranquilo, um colchonete ou uma toalha grande pode se utilizar, colocar uma música animada, né, para a gente se sentir motivado a se movimentar, a se exercitar e realizar os movimentos sem pressa, tanto do lado esquerdo como do lado direito, quando houver, tá? Movimentos o corpo inteiro. Quais são os exercícios? Eu trago esse primeiro aqui do polichinelo, né, o polichinelo simples. Eu trago aqui do agachamento, observe para não passar a ponta do joelho da ponta do pé e a coluna ela vai descer aqui, ó, reta, tá? E o seu bumbum é como se você estivesse sentando aqui na beirada de uma cadeira. Eu tenho também esses saltitos dentro da sua condição física, tá? Vou saltitar para a direita e para a esquerda, tocando aí o joelho e tocando também aí a lateral do pé. E tenho aqui esse outro abdominal, né? Que é o super-herói aqui, em que eu vou manter por alguns segundos erguidos os braços e as pernas ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou fazer algumas repetições, tá? Vem aqui comigo que eu vou me despedir de você. Essa temática é uma temática muito boa. Eu já falei para vocês que eu sou apaixonada por essa temática, né? Já tive experiência e se vocês tiverem em algum momento como experimentar, trabalhar, ouvir um idoso, vocês vão perceber o ganho que vocês vão ter. A gente se vê daqui a pouco na próxima aula. Tchau, tchau!